Olá, pessoal. Estou começando mais um Case de Sucesso, hoje com a minha colega Carol, do Suporte SGG, e também com o pessoal da Zwin. Tudo bem, gente? Como estão? Tudo bem. Tudo bom? Bem, então, pessoal, vamos começar aí para quem está assistindo, conseguir entender um pouquinho mais da história da Zwin e também gostaria que vocês se apresentassem. Estou vendo que a equipe está unida, todo mundo veio participar do case, todo mundo que participou da implantação, isso é sempre importante. Então eu passo a palavra a vocês. A Zwin é uma empresa que fez 30 anos. Né? Foi de 93, 92, 92. E são dois irmãos. Um deles era professor na universidade aqui, não sei se vocês sabem, mas Taubaté foi uma cidade, é uma cidade pequena, mas que com a universidade se tornou bem conhecido, né? E um dos irmãos, que é o mais velho, era professor da universidade e dava aula de cálculo. E o outro irmão, que na verdade a família tem bastante engenheiro, e o outro irmão trabalhava na Alstom, né, uma empresa conhecida também como engenheiro. Aí resolveram montar a empresa e foram levando. Então são os dois que são os sócios da empresa. A empresa foi se desenvolvendo. No princípio, ela trabalhava com prédios, né? Somente prédios residenciais. E com o passar do tempo, enveredaram para as indústrias, né? Perceberam que a indústria era muito importante, porque a forma de você arrecadar para um prédio, você investe bastante e vai receber de forma diferente. A empresa, você pega o serviço, fez a medição, o dinheiro está entrando, então isso dá um fôlego, né? E assim eles começaram a trabalhar nas indústrias. Nós temos, né, inclusive, nosso site mostra bastante. Um dos maiores clientes da Zwin foi a Embraer. Nós já trabalhamos com a Embraer de quase todas as cidades. Aker Solution, né, de Rio das Ostras, BASF. São prédios assim muito bonitos, grandes, né? Só na Embraer, os prédios que eles fazem assim, é de uma beleza mesmo, sabe? Um negócio muito. E aí, com isso, ela faz bastante base também. Então, ela tem uma expertise em fazer esses prédios industriais. Vocês já ouviram falar também em Brasil Carbonos, que é uma empresa que tinha uns 50%, acho que da Petrobras, não sei. E são, assim, são prédios que valem a pena, porque as pessoas, quando veem a construção da Zwin, não tem como não querer conhecer, né? E como são pessoas também, assim, são pessoas inteligentes, a nossa cidade é uma cidade simples, são pessoas também simples, são descendentes de italianos, e não são pessoas seguras, são pessoas, sabe, focadas no trabalho. Então, a empresa cresceu bastante nesse sentido. Todo ano inclusive, tem um lançamento muito bonito que vocês poderiam procurar conhecer, que é em Ubatuba, uma cidade praiana. O prédio chama Aruna, muito, muito bonito, né? Deve ter unidades à venda ainda. Então, ela mantém os residenciais aqui na cidade, tem esse residencial em Ubatuba, já tem um outro prédio que ela construiu há bastante tempo, mas é um prédio mais simples. Esse prédio fica a 70 metros da praia. Uma coisa linda mesmo. E as indústrias que a gente... terminamos uma obra agora na Errara, né? Não sei se você já ouviu falar na Errara, que faz esses materiais para a agricultura, né? Os agrotóxicos. Ah, sim, sim. Tá? Fica em Sorocaba. Nós terminamos, entregamos lá alguns prédios lá dentro, e em janeiro a gente deve já voltar para pegar uma segunda fase, que em função da primeira, o diretor já gostou e quer que a Zwin volte em janeiro. Então, o pessoal aqui da Zwin é uma construtora, mas ela tem trabalhadores com 25 anos, com 20 anos, com 18 anos de casa. A própria Silvana está 22 anos? Está 22 anos na empresa. Eu, que sou prestadora de serviço, estou há 10. Então, bem assim, é que nem aquela água de fonte. Vem beber aqui que você não sai atrás.
Mas é isso aí, Célia. Se vocês puderem se apresentar também como quem vocês são, porque é sempre interessante saber a ocupação, inclusive, do que vocês fazem aí dentro e a participação que tiveram no processo de implantação do software. Então, Eu sou o Bruno, sou assistente, trabalho tanto com a Célia, na área de segurança, também auxiliar área de RH. Estou recente aqui na empresa, faz pouco tempo, e já cheguei com a implantação desse software, então essa novidade toda aí agora vai ser algo que a gente vai acompanhar, então a gente vai aprendendo junto aí. Me chamo Thales, já estou há 2 anos e 7 meses aqui na empresa, né? Comecei como aprendiz, depois passei para auxiliar e agora assistente. No momento sou mais focado na área de recursos humanos, mas também no meu começo auxiliei mais até a Célia na parte de segurança e agora chegou a ajuda do Bruno, então está dando para a gente dividir um pouco mais o serviço, né, do software. Ele ficou até mais à frente, praticamente ele que está comandando tudo do software, e agora estou aqui para poder auxiliar ele também no que ele precisar, para a gente começar a dar andamento no software e elevar, né, o nível da empresa nessa parte de segurança e do recursos humanos também. Eu sou a Taliene, estou aqui há 7 meses como aprendiz. Não sei se é relevante, mas eu sou estudante de recursos humanos e administração. Olha, legal. Eu auxilio a Célia com a Silvana na área de TI, né? Então, como a Célia disse, eu sou responsável pelo setor de TI. Eu estou aprendendo bastante, confesso, não é algo que eu me identifico muito, assim, né? Não sabia nada, não conhecia, então eu estou aprendendo e estou gostando bastante. Silvana, né? A Célia já tinha comentado um pouco. Aqui na Zuin não tem um setor de RH específico, então aqui a nossa área seria segurança incorporada com uma parte do RH, que a finalização é feita fora. E eu sou na empresa desde esse tempo todo, mas eu sou técnica de segurança, então estava em campo até 2010, eu acho. Aí quando a Célia veio para cá, que eu fiquei mais fazendo serviços internos. Mas a parte dos recursos humanos que é feito aqui, né? Então fica sob minha responsabilidade. E o setor de segurança também. Então, essa é a equipe aqui que apoia para a gente poder estar. Os dois são juntos, né? Então um está ligado com o outro. E esse pessoal aqui que dá sequência na parte do RH, dá em toda a preparação, né? Que é feito fora, agora as admissões, tudo é feito aqui com a gente. Os treinamentos da Célia, que faz todos os treinamentos. Mas é isso. Bom, Silvana, então eu acho que a próxima pergunta seria direcionada a ti, porque primeiro tem a questão de tu já estar um tempinho na empresa e também por fazer parte desse setor de segurança. Queria que tu falasse um pouco a respeito de como eram os eventos, os cadastros, a elaboração dos materiais, documentos que hoje já são diferentes com a entrada do software. Como vocês faziam isso antes do SGG? E também, se tu souber e quem quiser comentar, como vocês chegaram até o SGG, isso seria bem interessante também. Essa melhor a Célia está mais na verdade é assim. Não, tranquilo. Então, na verdade, é assim. Bom, primeiro eu vou falar a minha formação. Eu sou da área de humanas, né? Fiz comunicação. Depois eu fui fazer pós em perícia ambiental e depois eu fui ser técnica de segurança. Aí fui fazer bombeiro e gostei dessa área. Na verdade, eu tinha 2 empresas, acabei ficando com essa que eu gostava muito. E essa parte de segurança, eu já fazia para a Zuin mesmo antes de vir para cá. Essa parte de os laudos, os levantamentos que tinha que ser feito. Antes eu nem sabia onde a Zuin ficava direito, mas eu já trabalhava. A Silvana era a minha cliente, né, que me contratava. Aí, o que aconteceu? Com essa parte do PPP, como eu já tinha experiência, eu fazia os PPPs para eles, entendeu? Só que quando foi em 2012, é que eu fui prestar um serviço para eles numa empresa, eles me conheceram e aí eu fui, eles foram tomando, era um dia, eram 2 dias, foi ficando mais tempo, mas o
o PPP sempre foi feito de maneira mais, né, na unha, porque era para ter sido iniciado no software. Mas aí eu parei com esse software, porque o PPP nunca que entrava em vigor, né? E quando foi agora, eu sabia que a gente precisava do software, e o Bruno que me ajudou a buscar, né? Um software que eu falei para ele, eu quero uma coisa que seja fácil, não seja uma coisa tão complexa, porque nós não somos empresa de medicina, né? Porque às vezes o pessoal dá muito ênfase para a área de medicina e deixa relegada a parte de segurança. Para nós aqui, como nós já temos um fornecedor de medicina, para nós aqui o que mais nos interessa de momento é a parte de segurança, entendeu? Então, nós temos a empresa que faz a parte de RH, que tem o seu software, que vem trabalhando com o E-Social desde o ano passado, e agora nós vamos ter o SGG, né? Que é o que vai ficar com essa parte de segurança e fazer esse casamento. Quem sabe no futuro, né, próximo aí, possa até vir usar mais coisas do que vocês têm. É muito interessante, como tu citou na expressão de fazer na unha, esses documentos, porque realmente acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, além de toda a segurança que o nosso software proporciona de poder cadastrar e manter ali dentro de uma forma preservada, né? Não sei se vocês sentiram essa diferença. Olha, pelo que eu vi, ele mesmo tenta agradar os seus clientes, né? Porque você veja bem, o Bruno, ele não é dessa área, né? E ele está conseguindo fazer como se fosse. Porque tem coisa que... Tudo bem que nós trabalhamos assim, a sala dele é do lado da minha, que é do lado da Silvana, a gente tem essa comunicação muito fácil aqui, né? Então, mas a gente... Uma das coisas que eu falei para ele, que eu queria um software que realmente conversasse com a gente, que não desse só as telas em branco e você tivesse que conhecer alguma coisa que fosse mais simples e, ao mesmo tempo, pudesse segurar toda a ponta dele, que foi o que que ele separou, né? Separou 3 softwares e a gente veio ficar com vocês porque a gente concluiu que era o melhor para nós, entendeu? E daí foi quando eu fiz os contatos lá. E a gente está confiante, em nenhum momento o Bruno, tem tal coisa, Célia, porque o Bruno, na verdade, ele tem uma formação dessa área que ele não falou, né, Bruno? Fala aí. Eu sou formado na área de TI, na verdade é uma mistura de áreas. Eu comecei com a área de mecatrônica, depois passei para a área de TI, trabalhei um pouco com automação e agora estou fazendo engenharia civil, então estou meio que intercalando, tá? Então eu tive um pouco de facilidade com o software, porque meio que a lógica dele eu já tinha mais facilidade de pegar. Então, meio que eu tentei usar um pouco dessa habilidade para poder entender mais ou menos como é que funciona. E a Célia, como ela faz tudo à mão, eu tenho praticamente todo o conteúdo feito já. E um dos últimos, que foi quando eu entrei aqui, foi o PGR, que foi o que já entrou em rigor agora. Isso. Então, eu ajudei ela a elaborar. E aí, como ela sempre fez tudo à mão, então ela já tinha praticamente todos os dados. Então, era só eu pegar todas as informações, entender elas e aplicar no software. Então, meio que o entendimento foi porque eu já tinha a faca e o queijo na mão. E aí ficou mais fácil para mim poder colocar e aplicar, porque eu já tinha conteúdo. E aí foi onde eu fui entendendo, e não dá para fazer coisa porque é muito grande o software, e você vê que tem muita função lá dentro, mas a base, que eu acho que é o mais importante, ela já está sendo feita bem caprichadinha por conta disso, desse entendimento e dessa quantidade de informação que já está bem mastigadinho. No começo, o que eu quis fazer com ele e o Thales, né? Mostrei para ele que era um perfil, como é que ele vinha, o que precisava. Então, vira e mexe, eu e o Bruno, eu passo para ele a parte legal também, para que ele entenda, para que ele não faça aquilo assim, como a gente sabe, o mercado hoje está lançando muitas pessoas formadas em recursos humanos, tudo que só sabe mexer no software.
não envereda para a legislação, não tem experiência das coisas. Então, eu tento passar para ele sempre o porquê que está fazendo aquilo, né? O porquê. Se você vai me dar depois, do final, o PPP, que vai ter isso, que vai ter aquilo, tem esse grupo, mais esse grupo, porque no fundo, né, o E-Social, ele vem, né, fazer esse histórico do colaborador, né? Só que muita coisa mudou, muita coisa que era não é mais. Às vezes eu penso que tem mais, ele tem menos, né? E a planilha já foi mudada várias vezes, né? Célia, só voltando um pouquinho, por curiosidade pessoal mesmo, tu é de que área da comunicação? Relações públicas. Ah, relações públicas. Eu sou publicitário. Eu queria só saber, Somos colegas, né? somos colegas, exato. Eu sou do tempo que eu fazia todos para depois definir no final, né, o que eu ia. Exato. Eu me identifico bastante com essa. Bruno caiu de paraquedas aí, já no meio do furacão e peguei tudo. Sim, como é que foi esse processo para ti, Bruno? E me conta também, tu deve ter tido muita ajuda do nosso suporte, né? Principalmente da Carol aí na implantação. Se vocês quiserem iniciar falando um pouquinho de como foram essas reuniões e como se deu esse processo. Sim, a reunião, a cada vez que a gente tinha reunião, a gente percebia que era uma continuidade. Só que se você não tivesse já com todos os dados, você não teria como absorver tanta informação. Então, no começo, como eu não tinha conhecimento, eu tive que ir mais devagar, então a gente acabou tendo um atraso aí na reunião, quanto a tentar conseguir prosseguir. Mas a Carol foi muito legal com a gente, entendeu a nossa situação, ela ajudou bastante, teve bastante paciência, deu até para a gente mais do que a gente precisava, então a gente ganhou aí uns bônus com ela. Desculpa aí a gente ter esse atraso. E a gente teve com ela uma colaboração assim, muito importante, porque é preciso, na nossa situação, a gente estava realmente, tinha muita coisa para fazer, muita coisa para entender, e como eu estava nesse processo de absorver tudo e aplicar, então coincidiu da gente ganhar essa atenção especial. E aí foi decorrendo, depois a gente conseguiu engrenar, a gente conseguiu meio que já entender o software, e aí algumas dúvidas que eu tive, eu já consegui falar por lá, por ticket, já comecei a utilizar por lá. Aí alguns problemas também que eu vi que era de problema técnico, que começou a dar lá. Assim que eu mandei também, já foi resolvido no dia seguinte, então eu tive até um suporte legal em cima. E agora a gente está aí aprendendo, caminhando, acredito que a gente vai se falar muito por lá ainda, Carol. Com certeza. Não quer dizer que eu não tenho. Cheguei aqui e só escutei ela falando assim: você tem que fazer a sua tarefa da semana, senão nós não temos. Está muito certo. E ela deu o compasso, né? Tem que fazer para Paula ser producente. Foi muito legal. O que acontece aí, o que falar, Marco? Falar um pouquinho também a respeito aí da implantação deles, né? Eles chegaram no sistema, assim, eles chegaram na primeira reunião, né, com bastante dificuldade, com bastante medo, uma dificuldade, assim, eu diria em termos até de um entendimento por completo de como funcionaria a gestão deles, que eles já faziam externamente, que era muito organizada, inclusive, para dentro do sistema. Tá? Eles tiveram uma grande dificuldade de entender como funcionaria tudo isso dentro do sistema, inserir essas informações, tiveram alguns medos, mas uma coisa bem importante que eu reparei desde o primeiro encontro e trouxe isso, fui anotando nos pareceres que eu fazia no final de cada reunião, no final de cada encontro, era que eles sempre tiveram o comprometimento e eles nunca se acovardaram diante de todas as dificuldades que eles tiveram. Isso foi um passo muito, muito, muito importante para a implantação deles, porque a gente recebe aqui na empresa várias dúvidas de clientes, né, de tickets, enfim, e a gente percebe muito aqui que muitos clientes às vezes mandam para a gente um ticket solicitando, não consegui fazer tal coisa, por gentileza faz para mim, se tu puder me ajudar, eu não consegui fazer, não consegui entender, se tu puder resolver para mim.
E quando a gente recebe um ticket assim, acredito que para os meus colegas seja isso que fica também, quando a gente recebe um ticket dessa forma, do cliente solicitando que a gente faça por ele, enfim, bate às vezes até uma dúvida para a gente, no sentido de, poxa, como é que a gente vai conseguir fazer com que o cliente entenda que o software nada mais é do que um facilitador para o dia a dia dele e que ele precisa entender o software de uma maneira por completo para que ele então consiga ter sucesso dentro do sistema, porque é uma ferramenta facilitadora, né? Então, quando a gente recebe solicitando um ajuste de informação, alguma coisa do tipo, o cliente praticamente transferindo, né, uma responsabilidade que era dele, de alimentar, de entender, de parametrizar, de configurar o sistema da melhor forma para a usabilidade dele, do dia a dia dele, a gente fica, poxa, é uma coisa que falta, querendo ou não, a gente se sente naquele sentido de querer instigar mais ele para que ele sinta essa necessidade dele conhecer o sistema. Porque eu acho que isso é muito importante. Hoje nós aqui do SGG, nós trabalhamos, todo mundo que está aqui sabe que é um sistema muito sério, que nós aqui da Complan, do SGG, nós trabalhamos de uma forma muito séria, e nós temos hoje a questão da LGPD. Então, todos os dados que estão inseridos na base do cliente são dados importantes, são dados de funcionários, são dados que precisam ter um cuidado muito maior. Então, às vezes, o cliente manda para a gente sem nem perceber essas coisas de, se tu puder fazer para mim, e eles nunca me solicitaram nada do tipo. Todas as dúvidas, todas as vezes que eles tinham algum problema, que eles até poderiam ter, em determinado momento, pensado, vou pedir para Carol dar uma olhadinha para mim e resolver ali para mim. Eles nunca me solicitaram isso. Nunca, porque em todas as vezes eles anotavam as dúvidas, eles traziam na outra reunião, eles conversavam, eles procuravam entender o que eles precisavam cadastrar dentro do sistema para poder sair de uma forma completa o documento, para poder ficar organizado. E uma coisa que eu percebi que eles fizeram durante a implantação, eles juntaram toda essa gestão externa que eles já tinham, que eles faziam os documentos fora, organizaram, sentaram, conversaram entre eles, porque eles são uma equipe, como tu está vendo aqui no case, que tem os 5 aí na frente da tela, eram 5 em cada reunião. Nunca teve só o Bruno, nunca teve só o Thales, nunca teve só a Célia, nunca teve somente um. Sempre estiveram todos. Então, eles sempre foram equipe desde o início. E isso foi muito importante para o crescimento deles dentro do software, porque eles traziam as dúvidas que eram de todos para alinharmos juntos uma solução e eles conseguir, fora do sistema, estruturar aquela gestão para somente largar para dentro do sistema, alimentar o sistema e a gestão ficar completa ali dentro. Então, isso foi assim, um troço que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Foi uma coisa que eu fiquei apavorada, porque eles souberam conversar, se estruturar fora para entregar para dentro do sistema essa estruturação para ficar completa a gestão deles. Então, hoje eles estão tendo sucesso, hoje eles estão aqui nesse case, gravando esse case, divulgando a empresa deles, trazendo para os outros clientes conhecer a história deles, a empresa deles, porque eles realmente conseguiram entregar aquilo que eles tinham para entregar pro software, que era o comprometimento. Então, eles tiveram muito comprometimento, eles tiveram muita responsabilidade sobre as informações, eles seguiram muito a questão das NRs, das normas, enfim, de todos os documentos que o próprio e-social exige, né, das empresas hoje. Então, eles seguiram muito essa estruturação para hoje ter o sucesso que eles estão tendo. Então, hoje eles estão gravando esse case justamente porque eles conseguiram alcançar o objetivo deles, que era concluir a implantação, mas concluir a implantação com tudo completo e da melhor forma possível, da forma correta como deveria ser. Eu tô cheia de orgulho, porque eu confesso que no início, como eles estavam com muito medo e muitas dúvidas, eu também fiquei um pouco com medo e deles não conseguirem entender e acabar desistindo de repente, mas isso não aconteceu. E eles foram numa crescente de uma reunião para outra, que aquilo foi assim, da noite para o dia eles começaram a entender, começou a fazer sentido, e eles começaram a se organizar mais e trazer toda a gestão que já estava pronta e muito bem organizada de fora, né, que eles já tinham documentada,
para dentro do software. E aí, se tu entrar hoje dentro da base deles, tu vê que tu emite qualquer documento e qualquer documento vai sair completamente perfeito com todas as informações. Isso é muito bom, sabe? Isso é maravilhoso de ver, assim. O Bruno foi, não que os outros não tenham sido, mas o Bruno foi muito dedicado. O Bruno me incomodou bastante, me perguntou bastante, tirou muitas e muitas e muitas dúvidas, e isso foi muito importante para esse processo de crescimento deles. Então eu acho que hoje eles conseguiram atingir esse objetivo maior deles aí, que era realmente conquistar o software a favor deles, sabe? Então eu achei isso extremamente importante, assim, precisava dar esse feedback também para eles, e para as outras pessoas também que assistem os nossos cases, né, Marco? Acho que isso é muito importante tu colocar essas questões, porque os clientes às vezes estão lá olhando o software e pensam, é muito complexo, é muita informação. Quando o pessoal das vendas aqui mesmo fala para os clientes, em 2, 3 cliques tu consegue emitir um documento, e aí o cliente chega depois para elas e diz, me falaram que em 2, 3 cliques eu conseguia emitir um documento. Tu consegue, mas para isso tu precisa te organizar e se comprometer em estruturar a tua base de dados para tu poder. E eles fizeram isso de uma forma excelente. A família Zuin agradece e também diz que é porque nos tornamos a equipe, né? A Carol do lado e nós do outro. E para você, gente, como foi a implantação do sistema? Vocês podem dar o parecer do lado de vocês aí? O Bruno que pode falar, porque assim, hoje eu fiz uma reunião online com ele pela manhã, né? Hoje, ontem, né? O que é importante, assim, porque é realmente uma ferramenta que tem tudo para nos atender, né? E eu acho assim também. Se a ferramenta atende você naquela hora, com certeza o que vier depois ela também está aí, né? Eu acredito que a gente fez uma excelente escolha, né? Dessa ferramenta. E o Bruno foi assim, se adaptou bem, tanto que ele falou assim, olha, depois do processo já, que a gente já tinha adquirido, ele chegou a fazer outros elogios também, né, Bruno? Conforme ele ia mexendo, né, porque eu, por exemplo, na minha vida corrida, né, que nós estávamos com a obra em Sorocaba, tudo, ainda falava assim para ele, e o software, Bruno? Falou assim, olha, 10, sério, né? Tem coisa que eu estou vendo, porque ele ficou, no começo ele ficou bem sozinho, porque a gente estava num tumulto, sabe como que é construtora, né? Não é que se amanhã abrir uma obra não sei onde, é aquela loucura aqui, para a gente colocar 60, 70 homens para trabalhar e entrar, né, numa indústria que pede todas as normas para nós, né? E tudo também através de software, de gerenciamento, né? Ou você coloca tudo lá dentro, ou você não entra. Tem casos que você fica com o trabalhador na portaria 7 dias. E se tiver alguma coisa lá que não deu certo, ele não vai entrar. E o Bruno, ele ficou bastante tempo, basicamente sozinho, foi o tempo que dei para ele entrar e, sabe, enveredar mesmo. Mas sempre ele elogiou com relação aos itens, né? Às vezes eu atrapalhava ele porque eu falava assim, você vai ter o setor aqui, você vai ter os cargos, embaixo dos cargos as pessoas. Eu disse, não, sério, não é isso, você vai ter o risco aqui, vamos jogar as pessoas, né? Você vai sair, que é interessante. Por quê? Porque mudou tudo, não era mais setorizado, né? Entrou através do PGR, grupo homogêneo, tudo isso muda, né? Do que era lá em 2003 para agora. Então, isso que é importante. Então, Bruno que pode falar bem dele, mas Silvano, todos nós aqui não encontramos nada ainda para dizer que não vai nos atender ou que não está atendendo bem, né? Então, claro. É só elogio mesmo. Bom, aproveitando a parte mais de suporte da implantação, eu passo a palavra à Carol. Eles foram sensacionais, né, Marco? Não tem mais o que dizer, assim. Eles foram pessoas que colaboraram, né? Que sempre tiveram vontade desde o início, assim. Eles investiram numa ferramenta para buscar atender os objetivos deles
E além de investimento nessa ferramenta, eles investiram uma coisa que é muito importante chamada tempo. Tempo de tu se dedicar a essa ferramenta, de tu se dedicar a estudar o software, de tu se dedicar a alimentar o software. E acho que isso foi muito importante. Então, um parecer da minha parte aí para eles, nota 10 aí na implantação, porque eles foram excelentes mesmo, muito cuidadosos com as informações e muito dedicados. Eu acho que está todo mundo feliz. Estamos Isso é bom. curiosos. Porque, na verdade, a empresa também, por causa da correria, já era para a gente ter feito isso há mais tempo, sabe? E também porque também eu sou fruto de muitas prorrogações, né? Prorroga, vai prorrogar, vai prorrogar, vai prorrogar. E nessas correrias, que na verdade é construtora, às vezes é uma empresa que se transforma em 10, né? No mesmo dia que você é uma empresa, você já está trabalhando com 10 CNPJs diferentes, cidades diferentes, tudo. E a gente consegue dar conta do recado. Imagina agora com uma ferramenta dessa, vai ser, talvez no começo a gente tenha um pouco de dificuldade, principalmente quando a gente tiver que trabalhar com medicina externa, né? Que pode dificultar um pouco mais, porque a medicina externa, ao mesmo tempo que possibilita você dar uma senha e ele trabalhar à distância, pode ser também que eu não consiga isso e o documento tem que sair de lá e chegar aqui. Isso vai também. Mas é tudo coisa que a gente não pode fugir da raia, tem que encarar. E aí nós vamos estar dividindo com vocês as nossas dificuldades, né? E pode ser que a gente tenha várias ainda, né? Mas a gente está confiante. Eu acho que o importante é quando a gente está confiante. Você está confiante naquele bem que você adquiriu, você está confiante com quem você está se comunicando, você está confiante com as respostas que está dando. Então a gente se anima, né? A gente não vai dormir preocupado, né? Porque o e-social foi uma dor de cabeça para muita gente, né? Não é só para uma pessoa. Assim. Se alguém usou o e-social e pôde criar um negócio e ser próspero, ótimo. E não acho também que esteja errado não ter esse controle, eu sou a favor. É que vocês sabem, a cultura do Brasil não é de ter uma coisa tão ajustada, né? E até você ajustar tudo, né? Porque aqui, como ele falou, todas essas cobranças que são feitas, a gente tem que estar, né? Segurando os pratos, como é que é? Deixar os pratos caírem, né? E eu acho que com o software vai ajudar bastante a gente. Eu só vejo um horizonte assim de facilidades. O Thales também já tem a experiência, mexe, porque aqui nós, olha, qual que é o nosso, não é problema, nossa situação. Você trabalha com a Embraer, é um. Você vai para a Aker Solutions, é outro. Você vai para a Basso, é outro. Você vai para a Unimed, é outro. Você vai para... Cada cliente nosso, a Gerdau, qual que ela tem mesmo? É o Banco Doc, né? Da Gerdau. E então aqui a gente trabalha com vários softwares, porque nós que temos que alimentar toda a documentação. A Silvana pena quando entra de sopetão um monte de gente, Benhoff, né, que é o da Nestlé. A Nestlé? Embraer. A Nestlé e Embraer é o mesmo, né? É. Então, nós trabalhamos para a Nestlé, trabalhamos para a Embraer, e no caso dela são o mesmo software, mas aí o que acontece? Daí pensou que fosse fácil, mas daí veio um monte de mudança na legislação, mudou NR12, mudou um monte de coisa, e daí eles também mudam. Então, assim, a gente já está meio calejado com esse negócio de software. E agora nós vamos ter o nosso aqui. A empresa aqui, ela trabalha, ela tem o software financeiro, ela tem software de projeto, o RH, como é terceirizado, tem o software que presta serviço para a Zuin. Então, não é que... Então, estava faltando só o software de segurança, entendeu? Porque ela já tem vários softwares aqui que atua, né? E estava faltando para nós. O de RH é o Thales que mais acessa, né, Thales? A parte de admissão, né? Que faz aquela qualificação pelo software.
Ele trabalha em alguns setores. A Silvana trabalha em quase todos os outros que estão nos nossos clientes. E agora, enfim, nós vamos ter esse que a gente pode chamar de nosso. que bom. está com vocês, entendeu? Exato. Aí vou gostar se daqui ampliar para o resto, né? Aí nós vamos gostar mais ainda. E nós já vamos estar em casa e os outros vão ter que pedir licença para entrar. Porque o software de vocês faz mais coisa, né? Que bom que essa é a percepção. É o que a gente tem como objetivo, né? Sempre colocando o cliente como base central e tentando atender as necessidades, até mesmo as necessidades que surgem durante o uso do software, né? Porque muitas vezes o cliente, no dia a dia, descobre uma coisa que ele precisa melhorar ali no sistema e a gente sempre abraça essa ideia, sempre tenta melhorar ela. Legal. Bom, aproveitando já esse tom da conversa, né, que é de elogio, de algo bacana, algo leve, gostaria que tu deixasse um conselho e uma palavra amiga para os teus colegas de profissão que talvez vejam hoje em dia a aquisição de um software como um custo e não um investimento, que acaba sendo um investimento que se paga, né, tem retorno a cada implantação, a cada aquisição de software, a gente vê uma mudança muito boa nas empresas. E aí a gente considera, então, a nossa forma de retribuir esse investimento. Poderia dizer aí qual a tua experiência, então, em relação à contratação de um software e o porquê que tu acha importante? Eu acho assim, pelo pouco que eu já estou conhecendo do software, eu estou vendo que a área de segurança ela vai enfrentar uma mudança dramática agora, porque agora vai ser o uso obrigatório do software em cima de multas, caso você não siga, né? Então, o pouco que eu já tive acesso, eu percebi que a área de segurança ela é muito burocrática, mas ela sempre teve pouca fiscalização, porque não tem como você fiscalizar de um jeito do jeito que é a burocracia. Então, eu acho que o E-Social agora ele aplicou para todas as empresas o uso obrigado do planejamento dela, porque você já começa usando o software, não tem como você fugir. Então, como todo mundo agora vai ter que ter um controle de software, o pessoal vai ter que se adaptar a esse novo processo para o uso, né? Mas é que não estão aplicando multas. Então, acho que ano que vem que vocês aí vão ver realmente como o uso do software vai acabar sendo a ferramenta de todo mundo, uma necessidade que aqueles que não conseguiram ou não estão indo atrás, já nesse finalzinho de tempo aqui, vai sentir bastante essa mudança ano que vem. E pelo que eu vejo também, tem muitas atualizações. Então, até o próprio E-Social ele está se adaptando muito. Então, quem não se organizar já vai ter muita dificuldade ano que vem, porque vai se tornar uma ferramenta que eu acho que vai crescer muito ainda. E vai acabar conciliando. Porque não tem como fugir da informática, né? Tudo vai se informatizando. E aí está misturando a área de segurança com a informática agora, assim, de um jeito que não tem como escapar. Então, eu acho que os treinamentos de vocês, aí, vocês vão ter muita coisa ainda que vão acabar se adaptando, que vem essa mudança. Então, quando você já tem essa experiência atual do uso já há muito tempo. Então, acho que agora a ideia é cada vez mais expandir isso e o pessoal vai ter que acabar se acostumando com vocês aí, porque vai ter muita gente com dúvida, porque cada vez mais vai surgir mais funcionalidade aí. O que é importante também, você veja bem, foi eliminado vários itens, né? Senão talvez a gente nem tivesse entrando no E-Social, como entrou em janeiro, para vigorar a partir de janeiro, né? Um par e passo. Mas o que mais é custoso é a gestão. Você, por exemplo, você tem as empresas pequenas que o governo disponibiliza um site lá para ela colocar. Só que a gestão, como vai ficar? Então, às vezes, que não falo para o Bruno, o que mais nós vamos usar é a gestão como um todo. Aí, os itens que vai mandar para o social são 3, vai para tal. Mas e o que nós vamos fazer com ele? É muito maior, né? Você imagina que, como a gente está em cidades diferentes, agora mesmo nós estamos em Vila Velha, Ubatuba. Então, assim, são cidades longe, a gente trabalhou com Campinas, um monte são cidades longe.
O que vai facilitar? Essa gestão, né? Não é só o fato porque a gente vai enviar para o social, porque poderia arrumar um jeito mais simples. Então, eu acho que um software desse, ele tem que atingir todo tipo de empresas. As empresas pequenas também têm que estar pensando nisso. Não importa que ela tenha 2, 3 trabalhadores, entendeu? Eu acho assim eu acho que seria o mais importante a pessoa ver esse software, que além de cumprir a parte legal, dá um respaldo para você trabalhar. Então, não quer dizer que amanhã nós não vamos pedir ajuda para vocês para a nossa gestão. Independente se o canal vai estar aberto para o e-social ou não. Mas para a gente poder ser parceiro sempre. Né? Falei isso ontem para o Bruno. Bruno, falei assim, nós estamos conhecendo tudo que eles têm. Vai chegar uma hora que pode ser até que eles não tenham alguma coisa, nós vamos conversar. Né? Porque a gente não vê um software, não está engessado, né? Se eu tivesse que deixar um recado assim para outras empresas, seria esse. Independente do seu porte, independente hoje de qual está a sua situação, é um software acessível, é um software fácil de manusear, é um software que dá uma assistência como outros não deram, a forma que foi feito o treinamento. Então, eu acho assim que a empresa tem que pensar como gestão. E ela vai sempre precisar. Então, depende da obrigatoriedade ou não. É um mercado muito grande de empresas pequenas que não vão estar agora, mas seria muito bom. Esse é meu recado. Show de bola. Gostei bastante da participação de vocês nesse case. Eu acho que deu para elucidar o que é o caminho, né? Que ele acaba sendo muito maior do que só a retribuição, só quando está dando certo. Tem todo o processo de iniciação, de implantação, e é uma via de mão dupla. A participação de vocês é tão importante quanto o nosso desempenho. Nesse sentido, eu gostaria de me encaminhar para o encerramento. Então, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Foi um prazer conhecê-los. Nós ainda não havíamos nos conhecido, né? Porque eu fico mais nos bastidores. A Carol que tomou a frente, assim como outros colegas do suporte, tomou a frente para responder os tickets de vocês. O marketing acaba não tendo esse contato tão direto. Mas gostaria, então, de agradecê-los mais uma vez. Sei que são bastante ocupados, a equipe inteira está aí, isso é muito bacana. Dá para ver o comprometimento já desde então. E é isso aí, gente. Gostaria de agradecer também a quem está assistindo, a minha colega Carol por ter participado. Fico à disposição aí e, como falei para eles lá no início, na primeira reunião, ressalto agora, fico disponível aí para ajudar vocês no que for necessário. A nossa implantação terminou, mas a nossa parceria continua e segue firme. Verdade. Um abraço, muito obrigado, Marco, pela oportunidade. Beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau, viu? Até a próxima. Até.